Olá, camaradas, tudo bem? Estão me ouvindo? Vou aguardar alguém entrar para responder. Estamos aqui para fazer o lançamento, mais uma live de lançamento do livro A Trajetória de um Doutorado, com a Yara Molla, prefácio do professor Luciano Junqueira. Nosso convidado de hoje entrou, o Leandro. Leandrão, você me ouve bem? Dá um ok aí, apenas para eu saber se o áudio está funcionando, por favor. Agora, Leandro, basta você solicitar o acesso, que eu já te libero e a gente começa a nossa conversa sobre a trajetória de um doutorado. Deixa eu ver se eu consigo ajudar o Leandro aqui a entrar também. Não consegui convidar, Leandrão. Tá ótimo. Agora solicita a sua participação. Aí você entra e nós começamos a live de lançamento do livro A Trajetória de um Doutorado. Olá, Yara, tudo bem? Antecipadamente para o Leandro e para a Yara, eu peço desculpas. A Yara é a coautora dessa obra, uma pesquisadora fantástica, um ser humano da melhor qualidade. E eu falei que eu peço desculpas para você porque está chovendo um pouco aqui onde eu estou. Então o suporte do celular ficou um pouco úmido e às vezes ele dá uma derrapadinha. Olá, Borba, tudo bem? Estamos aqui, Yara, lançando o livro que escrevemos juntos, A Trajetória de um Doutorado. Vamos falar sobre o pilar de resultado com o coautor que trabalhamos muito juntos, com muito sucesso, Leandro Lacerda. Fizemos pesquisas, entre outros, sobre o trade marketing e sobre a gestão da qualidade total em vendas. Leandrão, vamos lá, torcer que dê certo aqui agora. Ah, que bom, Yara, obrigado. Fala, Leandrão, tudo bem? Oi, Samanta, tudo bem? Minha colega lá da Germinari. Tá me ouvindo bem, Leandrão? Eu estou te ouvindo, você está me ouvindo? Perfeito. Camaradas, essa live já tem um ganho incrível para mim, que é poder rever uma pessoa que eu reputo como amigo e que eu tenho o maior respeito profissional, pessoal e acadêmico, que é o Leandro. Vocês vão conhecer ao longo da nossa conversa a pessoa que ele é, as pesquisas que ele desenvolve, e tenho certeza que ele vai ter mais alguns admiradores, seja na live ao vivo, seja para aqueles que assistirem depois no canal do YouTube. Leandrão, ótimo reencontrá-lo, camarada. Dá um oi para todos aí. Obrigado, Rodrigão. Prazer todo meu estar aqui com você, né? De novo. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí à live. Que bom, Leandrão. Camaradas, a ideia desta live é fazer mais uma vez o lançamento do livro A Trajetória de um Doutorado, co-escrito com a Yara Molla, que está aqui nos assistindo, com o prefácio do professor Luciano Antônio Prates Junqueira. E por que eu falei mais uma vez? Porque como o Leandro e eu vamos conversar, a trajetória acadêmica, da forma que nós escrevemos o livro, ela foi dividida em 3 pilares: resultado, esporte e crítica. E o Leandro e eu, no dia de hoje, vamos falar sobre o pilar do resultado, que tem 2 capítulos do livro dedicados. No resultado, um dos capítulos fala sobre o trade marketing e o outro sobre a gestão da qualidade total em vendas. Antecipadamente, aqueles que quiserem se aprofundar em qualquer um dos temas, a obra A Trajetória de um Doutorado já se encontra disponível para a venda nas melhores livrarias, inclusive na Amazon. Leandrão, para aqueles que estão nos assistindo, para aqueles que vão nos assistir no canal do YouTube, em outras mídias, se apresenta então, conta um pouco da sua experiência pessoal,
profissional, acadêmica e como nós nos encontramos e começamos essa jornada de pesquisadores aí e parceiros. Vamos lá então, né, Rodrigo? Bom, primeiramente, né, o meu nome você já falou, né, sou Leandro Lacerda, eu tenho formação acadêmica em administração e também em filosofia, isso é uma curiosidade aí, né, Rodrigo? E também o mestrado em administração, né? Tenho, durante a minha carreira, aí, uma boa passagem pelas áreas de trade, né? O Rodrigo, é muito legal estar aqui falando, né, sobre trade com o Rodrigo, porque foi o Rodrigo que me trouxe para essa área, né? Foi o Rodrigo que me introduziu à área de trade, né? E foi um grande aí mestre que ensinou realmente como que as coisas deveriam acontecer e como as coisas são, né? Fui, né, então, profissional de trade na Nutrimental, trabalhei durante alguns anos nessa área, né, passando por várias caixinhas, várias atividades, coordenei a área de trade, e depois, né, voltei, fui para o mercado, né, fui estudar, na verdade, fui fazer um mestrado, e nesse momento nós nos encontramos de novo, né, Rodrigo tinha sido diretor na Nutrimental, né, como eu falei, tinha me puxado para a área de trade, e depois, quando eu fui fazer um mestrado, houve o convite aí para nós fazermos consultorias, né, Rodrigo? Juntamente, ficamos aí 3 anos, né, fazendo consultorias em diversas empresas, né, com diversos temas, né, e tivemos a oportunidade aí de implementar algumas áreas de trade, né, desenvolver outras, e também, né, desenvolver programas aí de gestão da qualidade total, que é o segundo assunto aí que a gente vai falar hoje também, né. Então, tem aí uma experiência aí de pelo menos 10 anos aí lidando com esses assuntos, né. Muito legal, Leandrão. Você falando até dá um déjà vu, né? Por tantas que a gente passou lá, né? Desde São José dos Pinhais até São Paulo, passando por experiências acadêmicas em Ribeirão Preto e por aí vai, né? Muito. Exatamente. Temos poucas e boas histórias, né? Mas, Dá camaradas, para escrever um livro só disso, né? põe na pauta, né? Temos produção para fazer. O Leandro colocou um negócio que foi bem legal, que foi essa nossa parceria profissional, que começou no âmbito executivo, ambos trabalhamos na mesma empresa, e depois seguiu tanto na consultoria, como até no conselho do Vita, né, de qual, de certa forma, nós fizemos parte também. Experiência, assim, bem consolidada, mais de 10 anos de trabalho com o Leandro, e tanto ele quanto eu, apesar do Leandro ser muito mais novo do que eu, né, essa é a verdade, a gente sempre teve esse... A gente teve esse apreço muito grande em buscar o desenvolvimento tanto profissional quanto acadêmico, né? E aí a se associar muito a teoria com a prática. E foi isso, Leandro, sabe, que foi a principal motivação de redigir essa obra, A Trajetória de um Doutorado. Cada história de pós-graduação é única, você sabe disso, depois eu vou pedir para você contar um pouco da sua experiência no mestrado, que ela é muito rica, né, de vivências, de dificuldades, de desafios, mas a minha também foi, de certa forma. E quando eu estava perto de concluir o doutorado, eu fiz um balanço, estava em 2020, afinal de contas, né, qual que foi a lógica desse trabalho todo, de toda essa aventura acadêmica que eu me propus a fazer ao longo de tantos anos? E aí eu convidei a Yara, Leandro, que é a coautora da obra Trajetória de um Doutorado, para fazer uma análise, partindo de algumas entrevistas que nós tivemos. E nessas entrevistas, ela viu que toda a minha trajetória acadêmica podia ser organizada em 3 pilares. O primeiro, o resultado, como nós assim o chamamos, que é a experiência em trade marketing, que depois eu busquei enriquecer não só a prática, como a vivência acadêmica, tanto que a minha dissertação de mestrado foi sobre trade marketing.
o qual originou o primeiro livro sobre trade marketing escrito no Brasil, Trade Marketing, Teoria e Prática para Gerenciar os Canais de Distribuição, e depois a Gestão da Qualidade Total em Vendas, que eu não apenas implementei, participei da implementação na Nutrimental, na Sucos do Bem, como também como consultores, nós dois juntos implementamos em tantas outras empresas. E foi o tema da minha tese de doutorado, novamente a teoria e a prática combinadas. Esse foi um pilar da minha vivência acadêmica. O outro é o esporte, a contribuição que o esporte pode fornecer para a vida profissional. Eu desenvolvi pesquisa junto com o Dr. Wagner Castropil, o qual você também trabalhou, e nós chegamos em 5 competências que você pode aprender no esporte e depois pode aplicar na vida profissional de forma que você seja bem-sucedido. A atitude, a visão, a estratégia, a execução e o trabalho em equipe. Leandrão, você caiu, tá? Pede para entrar de novo. A partir dessas pesquisas que eu desenvolvi com o Dr. Wagner Castropil, nós montamos essa teoria do esportismo, publicamos já 2 livros e também fizemos uma série de artigos acadêmicos, palestras, workshops por todo o Brasil. O Leandrão está voltando. O terceiro pilar, Leandrão, está me ouvindo? Perfeitamente, Rodrigo. Tá joia. E o terceiro pilar da minha experiência acadêmica foi a crítica. Já um pesquisador um pouco mais maduro, a partir do contato com meus 2 professores, professor Luciano e professora Maria Amélia, inclusive que é coautora comigo de vários artigos e livros também, eu comecei a adquirir uma perspectiva mais crítica, assim como você no seu mestrado, né, na linha do estudo crítico em administração, que propõe um olhar para a administração emancipatório, desvinculado de resultado e desnaturalizado também. Esses foram os meus 3 pilares básicos, né, da minha trajetória do doutorado mesmo, que está escrita, redigida nesse livro. E aí, depois que a Yara fez essa análise, nós escolhemos 2 artigos de resultado para ilustrar na prática como que foi o desenvolvimento acadêmico no resultado, 2 artigos de esporte para ilustrar na prática acadêmica como foram as pesquisas do esporte e 2 artigos da crítica para ilustrar como foram feitas as pesquisas na crítica, na parte crítica, por assim dizer. Esse é o livro, aqueles que quiserem adquirir, ele está disponível, como já falei, na Amazon e nas melhores livrarias. Leandrão, antes da gente falar sobre... que bom. Antes da gente falar sobre o resultado, conta um pouco dessa sua experiência acadêmica, e se houver algum ponto de contato com a minha, vai ser bem legal que assim, a gente vai desmistificando um pouco, né, essa pós-graduação, né, que às vezes pode assustar alguns, né. Olha o doutor Rafael chegando, doutor, trabalhamos muito com ele. Leal. Grande camarada, né? Muito bem. Vamos lá então, né, Rodrigo? Bom, para começar, né, eu tive uma inspiração, né, para fazer um mestrado, né, eu já estava trabalhando na Nutrimental, né, já há 13 anos, né, já fazia um bom tempo, né, e estava buscando realmente incomodado, né, em mudar um pouco a situação, né, buscar novos desafios, né. Foi quando eu tive contato aí realmente, né, com um programa de pós-graduação stricto sensu, né. Até então não tinha muito contato, não sabia muito bem como que era, qual que era a diferença pro lato sensu, aquele negócio, né. E acabou me interessando, justamente por ser um tipo de curso que é mais investigativo, né? Que é mais de pesquisa, né? E eu sempre fui muito voltado para isso, né? Eu sempre tive esse perfil mais analítico, né? Essa curiosidade, essa questão de querer entender a anatomia das coisas, né? E tentar explicar, né, o mundo aí de uma forma metodológica, né? Então isso acabou me levando, né, a me aprofundar um pouquinho mais, e aí eu acabei, né, largando, digamos assim, né, o trabalho para ir fazer o mestrado, né. E foi muito legal, que foi quando a gente voltou a se encontrar, né, Rodrigo? Você ficou sabendo por um colega aí, e a gente acabou,
voltando a se encontrar para começar as consultorias, foi bem na mesma época, né? Então, né, fui fazer o meu mestrado, né, em administração ali na PUC, né, e naquela época eu já tinha uma vontade de estudar uma coisa um pouco diferente daquilo que realmente eu estava acostumado, né, na vivência profissional, né. Então começou com uma vontade de estudar um pouco as questões de corrupção nas empresas, né, que estava estourando naquela época todos aqueles escândalos, né, de Lava Jato, várias organizações envolvidas, né, e eu falei, meu, tá aí um assunto, cara, que, né, quase ninguém estuda, né, e é um assunto que está muito em alta, eu quero entender um pouquinho melhor como que se dá isso no âmbito das organizações, né, e aí fui com esse desejo, né, no fim das contas, né, a forma como tudo acabou sendo conduzida levou para um outro lado, né, para um estudo um pouco diferente, né, mas também aí, né, envolvendo estudos organizacionais, né, pesquisas mais qualitativas mesmo, né. No início do mestrado eu desenvolvi, né, alguns artigos, né, a gente acabou publicando aí depois, né, inclusive um deles, né, em revista científica, né, especificamente sobre corrupção, mas eu acabei levando um pouco o meu estudo ali para uma teoria de sociologia econômica, que avaliava, né, justamente as relações, né, num primeiro momento a gente começando a estudar um pouquinho como que a gente poderia estudar a corrupção, né, nas empresas, a gente chegou a discutir uma teoria de discutir relações, né, transações econômicas, mas com um viés um pouco diferente, né, das transações mais comuns, né, onde você tem ali o oferecimento de um bem ou serviço em troca de dinheiro, né, mas um tipo de relação que você tem outros tipos de significado, outros tipos de moedas de troca, né, e a gente chegou nessa teoria, né, estudar, aplicar essa teoria, entender como que ela funcionaria, né, mas para aplicar isso no âmbito de falar sobre corrupção é um pouco difícil, porque é um assunto que ninguém quer falar, né? Você pegar um executivo, né, alguém que passou por experiências assim é muito difícil, né? Você conseguir entrevistar, né, pessoas para conseguir extrair, né, esses pontos sobre corrupção. Então, a gente acabou levando um estudo dentro da própria academia, né, para estudar a relação orientador e orientando, dos programas de pós-graduação, tanto de mestrado quanto de doutorado. Então, a gente pegou aplicando essa mesma teoria, só que dentro dessa relação a gente foi entender um pouco melhor como que funciona, né, as trocas, né, como que se dá, né, a classificação, os limites que as duas partes, né, tanto o orientador quanto o orientando, eles colocam na relação, de que forma que eles buscam trocar informações, né, e quais as vantagens de um para o outro, quais as expectativas, né, que envolvem esse tipo de relação, né, tem um conjunto, né, de construtos ali que foram trabalhados, né, para justamente entender, né, e aí realmente explicar como que se dá essa relação, né. Então foi, né, um estudo que acabou começando de uma forma, terminou de uma forma totalmente diferente, né, mas que foi muito valioso aí, né, todo o conhecimento, né, e entrar nesse campo das pesquisas qualitativas, né, foi muito legal, né, é um tipo de pesquisa que é um pouco diferente, né, eu como um profissional, né, muito voltado aos números, né, a análise puramente fria dos números, né, você ir para uma análise que utiliza outros símbolos diferentes, né, foi um paradigma aí, né, foi um desafio no início, né, mas foi bastante proveitoso, né, e foi muito legal, porque você fez bastante parte de toda essa trajetória também, né, porque você, como um pesquisador que já estava um pouco mais avançado nesse tema, né, nesse âmbito qualitativo, né, você foi o meu grande guia aí também para conseguir desenvolver um pouco mais esse lado, né. Sabe o que foi muito legal, Leandrão? Ouvindo você falar, bom, foram muitos pontos de contato nessa trajetória de um doutorado entre você e eu. Mas, em cima da sua fala, primeiro, eu diria que teve um negócio muito grande que eu também adquiri ao longo do curso de pós-graduação, que foi uma busca foi um encontro com a pesquisa qualitativa. Ainda que eu também tenha
tenha sido um profissional com uma formação principal em vendas, e vendas fala do atingimento e superação de números, né, essencialmente, eu descobri que para você encontrar fronteiras do conhecimento e desafiar elas, a pesquisa qualitativa tem um papel muito importante. Então, eu também fui caminhando, assim como você, para a pesquisa qualitativa. Essa é uma dimensão. A outra, Leandro, para aqueles que estão assistindo esse lançamento do livro A Trajetória de um Doutorado, é que eu descobri que a potência da pesquisa, ela pode se multiplicar inúmeras vezes se você desenvolve parcerias. Mas não é qualquer parceria. É uma parceria com pessoas que você tem afinidade e que sejam de uma qualidade também tão boa ou melhor que a sua. Assim como no trabalho, isso é possível de fazer na academia. Então, o Leandro e eu, desenvolvemos essa afinidade. Eu estava até vendo, Leandro, quando da confecção desse livro, hoje eu já publiquei 32 artigos acadêmicos, mas quando esse livro foi lançado, há um ano atrás, eu tinha publicado 23. Desses 23, 22 foram em coautoria, uma boa parte com você. Então, se a gente tem essa parceria, a gente ganha potência e consegue ampliar a nossa pesquisa, desenvolver novos estudos que prestam uma contribuição acadêmica e, por que não, profissional também. Então, sabe, são aprendizados que falam muito sobre como é a trajetória de um doutorado. E o último ponto, Leandro, eu acho que isso que você falou é muito pertinente, da questão que você começa com um sonho, mas depois você vai evoluindo, amadurecendo, e certamente você vai terminar o seu curso de pós-graduação diferente do que você entrou. Isso envolve, às vezes, qualificar o seu projeto de pesquisa, o seu problema, né, a metodologia também. Aconteceu com você e aconteceu comigo também. Ainda que eu tenha concluído o doutorado na gestão da qualidade total em vendas, hoje a maior parte da minha pesquisa, se não a sua totalidade, está no eixo da crítica, que eu tenho interesse muito grande em desenvolver essa perspectiva, e mais recentemente na educação. Agora que eu retornei ao mercado de trabalho, trabalhei na Germinari, que tem essa busca por formar tocadores de negócios, né? Jovens capacitados para desenvolver o seu trabalho na administração, na gestão, né? Então, eu tenho pesquisado muito como fazer uma educação da maior qualidade no Brasil, algo tão necessário para nós como país. Leandrão, falando um pouco sobre o pilar aqui, o eixo do resultado, que é o primeiro eixo e o tema da nossa live. Como eu falei antes, você corroborou, esse primeiro eixo aqui, o resultado incorpora 2 pontos, o trade marketing e a gestão da qualidade total em vendas. Eu tive a alegria absurda de ter sido pioneiro, né, no Brasil na pesquisa e depois na publicação do trade marketing, e junto com você, né, que é meu camarada, porque nós fomos coautores do primeiro artigo acadêmico publicado no Brasil, que está aqui, sobre gestão da qualidade total em vendas, que nós publicamos na revista Gestão e Planejamento, alguns anos atrás, né, Leandro? E estamos publicando outros todos os anos. Como quem quiser, tiver contato com a obra, vai adquirir, vai ler, me dá a sua visão, a sua experiência sobre o trade marketing e depois a sua visão, a sua experiência sobre a qualidade total em vendas e fala um pouco sobre a pesquisa também. Fique à vontade. Tá bom. Bom, vamos lá, né, Rodrigo? Eu acho que eu gosto muito de pensar o trade, né? Como você bem colocou, né? O trade marketing ele é uma área que nós estamos indo para 30 anos aí de implementação, talvez as primeiras estruturas, né, de trade no Brasil, né? Mas é uma área relativamente nova ainda, mesmo agora, né? Alguns anos depois das primeiras publicações, né? A gente vê que tem muitas novidades, né? Muitas empresas ainda que estão caminhando, né? E nas experiências que nós tivemos aí no mercado de consultoria, também a gente vê, né, um vai e volta, né, uma implementação, de repente volta-se atrás, depois, né, vem de novo um executivo novo e implementa de novo. Então a gente ainda vê, né, uma área que ela ainda carece, né, um pouquinho de consolidação, né, mas é uma área extremamente importante, né. Acho que
as pesquisas, né, que nós desenvolvemos, e você foi um dos pioneiros, aí, como você bem colocou, né, ajudaram muito nessa construção, né, de implementação, né, dessa área, né. É interessante, ter um dos artigos, né, que você publicou, que ele traça uma analogia, né, na verdade uma análise, né, do trade como a partir das estruturas das revoluções científicas, né, do Thomas Kuhn, e, né, por gostar um pouco de filosofia, né, aquele negócio, eu gosto de olhar, né, essa trajetória do trade a partir dessa visão também, né. É uma área que ela surge, né, a partir, né, de um novo paradigma que acabou surgindo no mercado, né. Então lá, né, desde os anos 90, quando começou a ser implementadas as primeiras áreas de trade, né, era justamente para responder a problemas que as áreas de marketing já não estavam conseguindo olhar, né, era um outro foco, na verdade, né, uma nova visão que as empresas precisavam ter, né, que o marketing não estava tendo, justamente pela diferença de olhares, né. Enquanto o marketing estava sempre focado ali naquela visão da marca e do consumidor, né, o trade já vinha para responder a uma demanda de um olhar para os canais de venda, né, e é justamente, né, devido aí a diversos anomalias que surgiram, né, nesse meio do caminho, né, da economia das empresas, né, que a área acabou surgindo, né, acabou tendo a necessidade de implementar uma área de trade, né. Então a gente vê, né, é um movimento que começou um pouco antes lá fora, né, para o Brasil veio um pouco mais tarde, né, mas a globalização, né, as redes de supermercados, né, crescendo e atingindo, né, tamanhos aí exorbitantes, né, adquirindo redes menores, né, ou até mesmo a vinda de multinacionais para o Brasil, né, como o Carrefour, por exemplo, né, acabaram tornando, né, o trabalho do vendedor muito mais difícil, né. Antigamente a gente tinha muito aquele vendedor que conseguia ganhar as coisas pelo relacionamento, né, conseguia, né, trespassar algumas barreiras com os compradores ali de uma forma um pouco diferente, né, e com essa globalização, essa vinda, né, dessas grandes redes e essa consolidação, né, uma rede comprando outra, se tornando empresas maiores, acabou acontecendo um processo de profissionalização também, né, então ficou muito mais difícil, né, você negociar e, né, você realmente trabalhar os canais, né, então o trade, né, acabou surgindo, né, como uma possível ferramenta aí para trespassar um pouco essas barreiras, né, e aí trazendo esse olhar, né, um pouco mais voltado realmente para os canais, né, que o marketing lá não conseguia absorver completamente. Então é uma adaptação realmente ali dos 4 P's de marketing, né, para uma visão puramente de canal, né, e é muito bacana que no artigo, né, no primeiro artigo aí dessa sessão de resultados, né, que você escreveu, ele mostra justamente essa evolução, né, essa necessidade, né, esses problemas, essas anomalias que acabaram surgindo, que trouxeram a necessidade do trade, ao mesmo tempo que começou a mostrar como que as empresas começaram a se organizar com relação a isso, né. E isso é de uma valia muito grande, né, para quem estuda, para quem atua na área, né, entender, né, como que surgiu, por que surgiu, né, e como as empresas elas têm se organizado com relação a isso, principalmente, né. Ali foi muito legal, a gente consegue olhar, né, então, pô, surgiu por causa disso, mas ainda, né, começou caminhando de forma lenta, né, primeiro ali nas multinacionais, né, a Unilever, né, por já ter aquela presença na Europa, né, traz um pouquinho do conceito de lá para cá, começa a desenvolver, né, e aí você vê uma evolução também na própria forma como as empresas começaram a se organizar, né, com estruturas, às vezes, um pouco no início, um pouco mais enxutas, né, depois com estruturas diferenciadas, né, tratando especificamente canais de vendas, em alguns momentos por atividade dentro de trade, né, enfim, foi uma evolução de modelos também, né, que você demonstrou ali no artigo, que é importante a gente entender também, né, e uma questão que eu acho que é fundamental e bastante relevante aí, né, para o conhecimento da área, né, também são as principais estratégias que as empresas estavam implementando, né.
Então, no conjunto de empresas ali que foram investigadas, que foram entrevistadas, né, para esse estudo, né, buscou-se ali, né, tem todo um benchmarking ali de atividades, né, que aquele leitor atento que vai ler já pega alguns insights para implementar ali no dia a dia, né. Então, isso é muito legal, né, dos artigos que foram construídos aí durante todo esse período acadêmico aí que você vivenciou, que é justamente trazer um pouquinho, né, dessa visão teórica, né, a organização metodológica e teórica, mas também com viés para a prática, né. E esses 2 primeiros artigos aí, eles são bem direto ao ponto com relação a isso, né. Então, o que você lê no artigo ali de trade marketing, você consegue tirar aí, né, muitas atividades, muitos insights aí para você aplicar no dia a dia, né. Traz esse conhecimento, né, traz uma atualização para aquele leitor ali que, às vezes, até está iniciando na área, não tem muito conhecimento, quer ter uma base um pouco maior para começar a executar, né, ele consegue ter esse acesso ali a partir do artigo, né. E mesma coisa lá do artigo de qualidade total, né, que a gente vai falar um pouquinho melhor em seguida, né, mas é tudo muito voltado, né, para a prática do dia a dia mesmo, né. E isso é legal, né, esse viés, né, de unir a academia com a prática empresarial, né, é algo que a gente conversava bastante sobre isso também, né, foi algo que a gente foi refletindo durante a nossa trajetória acadêmica e a gente sentia essa falta, né, olhar dentro da academia e ver que muita coisa, mas tá, e como é que eu aplico isso lá fora, né, então todo esse viés, né, que foi se construindo, né, de trazer, aproximar isso para a prática foi muito relevante e é algo que é bem presente, né, em toda a tua trajetória, em todos os materiais, artigos, livros que você veio a desenvolver, né. Muito legal, Leandrão. Esse é o capítulo do Trade Marketing. O Leandro fala como parceiro de muitos artigos, né? Uma propriedade absurda, né? Que eu tento também me inspirar no próprio Leandro e nas minhas leituras, né? Por exemplo, essa questão do Thomas Kuhn que você falou. Você vê como é que é, né, Leandro? A gente pode ler e estudar para concluir uma disciplina, ou a gente pode pensar o trade marketing como uma anomalia, que está buscando romper com um determinado paradigma, né? Que foi essa a proposta. Mas para aqueles que quiserem se aprofundar no trade, recomendo que leiam esse capítulo, está aqui. É uma contribuição que eu espero teórica, mas para a prática das empresas, e que elas tenham muito sucesso, assim como dos executivos que vão trabalhar na área de trade e até mesmo dos pesquisadores que querem ampliar os estudos sobre trade marketing, está no capítulo. Sobre a gestão da qualidade total em vendas, o Leandro e eu temos muitas histórias, porque a gente implementamos juntos na Nutrimental, depois eu implementei na Sucos do Bem, empresa que eu era sócio, e aí como consultor a gente perdeu o controle, né, Leandro? Implementamos um monte de empresas, né? Sempre com muito sucesso. E aí, foi bem legal, né? Porque eu até estava lembrando, Leandro, esse artigo aqui da gestão e planejamento de gestão da qualidade total. Não sei se você lembra, não só esse, mas vários, né? Eu peguei a licença do SurveyMonkey, você subiu a pesquisa, eu mandava o questionário, o pessoal preenchia, você tabulava, mandava. A gente trabalhou com muita intensidade para construir esse conhecimento, que ainda é muito importante. Afinal, todas as pesquisas de gestão da qualidade total em vendas no Brasil inexistem, no mundo praticamente inexistem. E o Leandro e eu buscamos juntos, né, prestar essa contribuição, novamente, com a mesma ambição do trade, uma teoria bem consolidada, com resultados bem mensuráveis, mas que possa permitir às empresas, aos pesquisadores, aos executivos, ter uma prática mais bem sucedida. Então, fala um pouco aí sobre gestão da qualidade total em vendas, Leandrão, o segundo capítulo desse pilar do resultado no livro A Trajetória de um Doutorado. Muito bem. Bom, Rodrigão, como você bem falou, né, qualidade total em vendas é uma coisa que a gente viveu muito aí no nosso
tanto dia a dia profissional quanto acadêmico, né? E é incrível quanto mais você vai experimentando as coisas, mais você vai acreditando, né? Porque eu lembro lá na Nutrimental, lá no início, quando a gente implementou, né? Era óbvio os sucessos, né? As conquistas que a gente teve, né? Com implementações dos programas, né? Mas como a gente ainda era muito questionado, né? Com relação às eficácias, né? E aí você vai testando uma teoria, vai desenvolvendo e vai melhorando, né? Que, meu, é uma coisa que eu acredito muito, né? Hoje em dia, né? Com relação à prática, né? Que é a qualidade total implementada no setor de vendas, porque é um paradigma, na verdade, também, né, Rodrigo? Porque você vê, né, a maioria daquilo que você olha, né, de publicações, ou até mesmo a literatura mais comum aí, né, acadêmica, de qualidade total, você vê uma prática da qualidade mais voltada para áreas de produção, né, chão de fábrica, né? E aí vem aquele negócio, tá, mas beleza, né, tudo isso aqui, organização, né, processo, padrão, procedimento, indicador. Meu, funciona na área de vendas, que é uma área que costuma ser tão, né, às vezes, mal organizada, né, mal realmente processualizada, né, uma atividade que as pessoas acreditam ser mais aquele trato humano, né, aquele trato realmente e tem mais a ver com influência e habilidades sociais, né? Como é que você coloca, né, uma coisa que é tão técnica, né, em uma área desse tipo, né? E era isso que a gente, né, enfrentava, escuta muito, né? E é muito legal, né, que toda essa experiência, né, inúmeras implementações desse programa, né, a gente viu que realmente dá certo, né? Mesmo uma atividade que ela seja tão mais subjetiva assim, né? Você consegue botar um processo, uma metodologia e ter resultados positivos com relação a isso, né? Eu acho que esse é o principal ponto, assim, realmente, né, com relação à qualidade total que como que se diz, me surpreendeu, né, durante todos esses anos aí trabalhando com esse assunto, né. Então, nessas N empresas que nós passamos aí implementando os programas, né, estudando, né, como que a atividade de venda se dá naquela empresa, né, quais os processos mais importantes para que a gente consiga obter o sucesso e atingir as metas, né, estipuladas pela empresa, né, desenhar esses processos, né, como que a gente faz para mensurar realmente, né, se esse processo está sendo bem feito ou não, né, e lá atrás, né, tudo de forma muito, com pouco apoio de tecnologia ainda, né, a gente tinha que fazer as coisas, né, pegando realmente os processos de uma forma muito analógica, né, e simples, né, porque, né, um grande aprendizado aí realmente, né, que o simples ele faz diferença, né, às vezes a gente pensa em algo tão mais elaborado e mais complexo, né, mas o simples às vezes ele funciona muito melhor, né, e então cada empresa, né, que a gente ia implementando um programa nas consultorias, a gente ia lá e já colocava um artigo científico em cima para estudar, né, pegar os retornos, né, como você bem falou, né, era uma agenda frenética, né, ia lá, formulário SurveyMonkey, né, e vamos estudar, e vamos entender o que realmente foram os resultados positivos e negativos aqui nessa empresa, né, e é incrível que assim, a gente olha, né, e em todos os momentos, né, em todas as empresas a gente vê resultados positivos, né, esse artigo que está no livro, acho que esse especificamente, ele acho que é dado bem, né, é o dado bem, né, e é incrível, né, que você olha, né, tem vários indicadores ali, né, de melhoria e tudo mais, né, e a maioria dos indicadores que nós avaliávamos quando nós implementávamos o programa, eles tinham evolução, né, e não só na questão quantitativa, né, que era muito importante, porque, afinal de contas, né, as empresas, elas estão atrás de um resultado melhor, né, elas estão em busca de um resultado melhor, né, e tanto o trade marketing lá atrás ele surgiu, quanto a gestão da qualidade surgiu justamente para melhorar a rentabilidade das empresas, né, esse o principal realmente objetivo, né, aplicado, né, no mundo empresarial aí. Mas a gente via também resultados qualitativos importantes, né, porque
tomando esse cuidado, né, sempre de olhar, né, realmente, beleza, o que isso trouxe de resultado financeiro, mas também o que isso trouxe de resultado qualitativo para as equipes de vendas, principalmente, né? E é emocionante você ler, né, alguns dos comentários que a gente tinha, alguns dos depoimentos, né, que o pessoal falava, né? E eu tenho alguns marcados assim na minha cabeça até hoje, assim, né, de gente falando que, meu, esse programa me ajudou, cara, inclusive, a eu organizar as minhas finanças pessoais, a eu fazer um planejamento para minha vida, né? E aí vem a cerejinha do bolo, digamos assim, que é o próprio tema que nós usávamos, né? Tem um fator, né, que era muito importante nessas implementações, que era o tema aí do judô, né? Eu falo, né, para algumas pessoas, às vezes eu estou conversando, né? Eu virei um dos maiores especialistas de judô sem nunca ter praticado judô, né? Pai, né? Fui algumas vezes lá no ICI, lá, né? Pouquíssimas vezes, né? Mas não dá para dizer que foi uma prática, né? Mas foi incrível, né? Né? Entrar um pouquinho nesse mundo do judô, que tem muita coisa filosófica também, né? Envolvida, né? E realmente era um tema que engajava muito, né? Os vendedores, né? Os participantes do programa, né? Acho que só explicando um pouquinho melhor, né? Ao implementar o programa, nós colocávamos como tema, né? O judô, né? Os programas, né? O programa faixa preta, né? E tinha toda uma simbologia, né? Um trabalho realizado, né? Com a equipe que colocava, né? A profissão ali do vendedor numa analogia com o judoca, né? Isso, né? Foi, né, uma experiência aí bastante interessante, né? Como esse tema ele motivava, né? O fato do vendedor ir lá, né? Atingiu as metas todo mês, atingiu a pontuação mínima, tinha uma progressão de faixas no final do ano. Se ele conseguiu todos os meses atingir a pontuação mínima, ele atingia a faixa preta, e aí o cara virava faixa preta em vendas. Isso era sensacional, né? E foi muito legal, né? Ouvir, né? Então, esses depoimentos também das equipes, né? Como que o programa ajudava eles, não só nesse quesito profissional, né? Que, óbvio, né? Ajudava, né? Colocava um padrão na atividade ali para eles atingirem as metas e conseguirem atingir os resultados da companhia, né? Mas também trazia, né, vantagens aí, né? No âmbito pessoal do profissional, né? E então tudo isso realmente foi bastante interessante aí olhar, né, nessas pesquisas aí que foram realizadas, né? Então, né, da mesma forma que o artigo de trade, né, no livro tem né, desses artigos, né, que explica bem, de forma detalhada, né, quais foram os métodos, né, para implementar o programa, quais foram as motivações, né, da empresa objeto de estudo ali para implementar o programa, quais foram os resultados obtidos pela empresa, como que foi a metodologia de implementação do programa. Então, tudo isso também é de uma forma muito didática para você pegar e ler aquilo ali e implementar na empresa que você trabalha, né? Novamente, né, partindo daquele pressuposto ali de trás de juntar, né, um pouco essa prática e essa metodologia acadêmica, né, de uma forma traduzida de forma fácil para você levar para o âmbito profissional, para implementar especificamente, né? Então, né, os dois artigos, né, tem muito disso, né? É muito forte isso, né? Então, né, e aí você pode ainda pegar os outros, né, Rodrigo? Tem vários outros aí publicados também, né, que mostram alguns âmbitos diferentes, né, e que dá uma complementação. Então, assim, a pessoa que pega hoje, né, esses artigos, ela consegue ir lá e implementar um programa, né, de muito sucesso numa organização, porque ali tem também aprendizados, né, Rodrigo? Tem, né, situações que às vezes poderiam ser aplicadas de forma melhor, que estão ali, né? Você consegue pegar, né, nos artigos e ler e, cara, você consegue montar um programa vencedor com base em todo esse material, né? E, obviamente, daí fica à espera aí também, né, da própria tese, né, Rodrigo? Da sua tese que foca nesse assunto, né? Então fico imaginando... Agora, assim, até esse ponto foi bom você ter falado,
Camaradas, porque eu vou fazer eu vou encerrar a minha participação nessa live fazendo um convite para você. Esse é o livro A Trajetória de um Doutorado. Ele está disponível na Amazon, nas melhores livrarias. O Leandro apresentou com muita capacidade técnica, tanto como executivo, consultor, quanto como acadêmico, o pilar do resultado, com o qual nós trabalhamos juntos durante tantos anos, não só como executivos e consultores, mas também pesquisando e publicando artigos, e foram alguns artigos que terminaram, assim, culminaram com a minha tese defendida em 2020. O livro tem outros pilares que a Yara traz, né, fazendo análise dessa minha trajetória, dos perrengues do doutorado, que é o esporte e a crítica, e o professor Luciano fez o prefácio, querido e amado Luciano, falecido no final do ano passado. Adquiram o livro se tiverem interesse. Agora, Leandrão, eu vou passar a bola para você, para deixar os seus dados de contato, seu agradecimento, mas eu, da minha parte, quero agradecer muito a sua generosidade em participar da live, a qualidade da sua análise, do seu comentário enriquece muito, vai ficar salva no canal do YouTube também, para as pessoas, pesquisadores, executivos, consultores, terem acesso a essa sua visão, que eu acho que é assim, incrível, admiro demais você sabe muito bem disso, não é segredo nenhum. E queria, Leandrão, agora que a gente já está na fase final, se eu não me engano, tem um artigo ainda para ser publicado, que está lá na rádio, né? Espero que passe, né? E vai passar nela, vai passar em outra, mas apresentamos, inclusive, no Enampad ano passado, né, Leandrão? Teoria e prática sempre combinadas, mas queria convidá-lo para ser meu coautor, junto com a Yara, do livro Gestão da Qualidade Total em Vendas, que vamos lançar, seja no final desse ano, seja no início do ano que vem. Então fica esse convite, quem quiser conhecer, acessa o canal do YouTube, acessa o site rgmota.com.br. Eu peço para o Leandro fazer as considerações finais e eu encerro a live com o meu futuro, não agora apenas coautor de artigos e de capítulos de livro, como também coautor do primeiro livro no Brasil sobre gestão da qualidade total em vendas. Pô, Rodrigo, isso é uma honra, né? Eu já ia falar, né? Eu tô ansioso com a publicação da tua tese em livro, né? Que vai ter muito mais detalhes, né? Mas com certeza, convite aceito, tamo junto, né? E vai ser uma honra, né? Participar de mais essa empreitada aí acadêmica contigo, né? E agradecer também aqui, né? A participação na live, obrigado pelo convite, né? É sempre uma honra estar contigo, né? Poder debater sobre esses temas que a gente tanto aprecia, né? E fica o meu, né? O pessoal que tiver alguma dúvida, tiver algum ponto aí que queira detalhar um pouquinho mais, né? Entender um pouquinho mais a percepção aí a partir, né? Do nosso conhecimento técnico com relação aos artigos publicados, né? Eu fico à disposição. Pode entrar em contato comigo aqui pela minha página do Instagram mesmo, que eu estou à disposição, tá? Valeu, Leandrão. Grande abraço, camarada. Obrigado, Rodrigo. Um abração aí.